Fala galera, voltamos com as nossas análises e vamos com a nossa análise de hoje. O mercado hoje é muito ruim de se trabalhar depois das 10h30. Quem conseguiu fazer alguma coisa até as 10h30 da manhã, conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu sair no lucro. Depois disso, mais nada para fazer, galera. Mercado muito lateral, muito parado, parecendo ativo quando troca, né? Que ele troca, fica sem liquidez, sem volume. Foi igualzinho à tarde de hoje, ó. Candle muito pequeno, muito lateral, não dava de fazer praticamente nada. Tanto que optamos por ficar de fora, não fizemos nada na parte da tarde. Mas pela manhã deu bom, hein? Pela manhã deu bom por conta de que o mercado foi muito fácil até as 10h30. E enquanto ele andou, foi muito fácil de observar a movimentação dele. Fácil por conta do fluxo, que já abriu com 57% de ordens executadas na compra, e eram os bancos que estavam comprando. Mas não foi esse o fator decisivo para a gente entrar. Também teve a parte da liquidez. Quem estava dando liquidez para o mercado andar? No caso de hoje, logo cedo, às 9h15, 9h20, XP já estava com mais de 30 mil contratos na venda. Com isso, ela deu espaço para quem realmente consegue deslocar o preço, que no caso são os grandes players. Ó. Os grandes players hoje chegaram a ficar boa parte do dia com 53% aqui, ó, 53%, 54% do fluxo para compra. Ó. Com isso eles conseguiram deslocar o preço até onde eles queriam, que era lá no alvo de entre os 100% e o 61%, que é a nossa projeção de FIBO. Aí como que a gente conseguiu identificar essa movimentação da XP? Hoje pela manhã, logo no início da manhã, a XP já começou já com uma mão cheia, 30 mil contratos na venda, acompanhada de Clear, Modal e Rico. Aí ficou mais fácil de identificar para onde o mercado iria. Os grandes players, os bancos que eram UBS, Bradesco, JP Morgan e Ideal, já estavam comprados desde cedo. Eles só precisavam de alguém para vender. Que mercado é isso, né? Oferta e demanda. Se tinha alguém lá para vender, eles estavam dispostos a comprar. Quanto mais a XP enchia a mão, mais o mercado subia. Ah, mas deve estar pensando, mas a XP não estava vendida? Se ela estava enchendo a mão, o mercado não era para cair? Nesse caso não, porque ela não tem poder, não tem força de deslocar preço. Quem tem poder de fazer isso somente os grandes players. Como a XP estava aumentando a mão dela na venda, ela não tinha força suficiente para poder bater de frente com os grandes players, pelo fato de que, digamos que ela colocava 300 contratos na venda, o grande player respondia com 400 ou 500, ele sempre respondia com um pouco a mais para poder deslocar o preço. A função da XP hoje foi praticamente para dar liquidez para os grandes players poderem se deslocar. Eles queriam jogar o preço para cima, no caso eles jogaram hoje 2.000 pontos para cima, e precisava de alguém para poder vender, para eles poderem ir comprando. No caso de hoje, foram XP, Clear, Modal e Rico, ok? E o alvo dessa comprinha era exatamente lá onde o mercado fez essa lateralização aí, ó. Tivemos essa pernada com a correção aqui, e o alvo dela de 100% ao 61, que são a nossa zona de reversão, que a gente chama, foi dentro dessa região aqui, ó. Exatamente, ó, onde o mercado ficou lateral. Por que o mercado ficou lateral nessa região de preço? O mercado ficou lateral porque não teve mais oferta e demanda. Os grandes players não compraram mais porque a XP parou de vender. E com isso, eles estacionaram a XP com a mão que ela estava, né? Que eu acho, se não me engano, era 50, era 40 mil contratos. E os grandes players observaram que a XP não estava mais interessada em vender. E eles pararam simplesmente de comprar. Para o mercado cair, igual ele estava aí, a melhor opção que tinha para ele cair era se os grandes players realizassem um lucro deles. Se eles realizassem um lucro deles, o mercado tinha a despencar com a realização de lucro deles. Só que eles não fizeram isso, eles ficaram posicionados lá com a mão deles na expectativa da XP encher mais a mão para eles poderem jogar o preço mais para cima. Aí ficou naquela, eles esperando a XP dar mais liquidez e a XP sabia que não conseguia mais fazer isso, dar mais liquidez, que já estava com a mão muito pesada, 50 mil contratos, não tinha mais como ela encher mais a mão dela. E ficamos por isso, o mercado ficou travado dentro desse caixote por conta disso, que não teve mais oferta e demanda aqui dentro. Aliás, teve
mas não com a mão mais pesada. Digamos que XP batia com 300, os grandes players respondiam com 300, XP batia com 400 contratos, os grandes players respondiam com 400 e ficaram nessa troca de lote entre eles, nessa região de preço. E quando acontece isso, o preço não anda mais, ok? Em relação à entrada, galera, como já foi dito, nossos gatilhos de entrada, a maioria das vezes, é pelo Renko, ó. E hoje não foi diferente. Gatilho de entrada nosso, padrão de continuidade, que fez aqui, ó, 2 seguidos, ó. Fez um aqui e o outro aqui em seguida, ó. Aliás, marca logo os dois de uma vez aqui, ó. Aqui, os dois padrões de continuidade. E aqui, já no quase dando alvo, fez outro, ó, padrão de continuidade. Foram as únicas entradas que deu pra gente hoje, que foram os padrões de continuidade. No caso do padrão de continuidade, como já foi falado, movimento que era um movimento de alta, ó, era um movimento de alta. Quando fizer um Renko contra o nosso movimento e contra o fluxo, que foi esse vermelho, ó, o rompimento da máxima, a compra, o stop, a mínima. Aqui foi a entrada de compra e, de novo, aqui, ó, outro padrão de continuidade, ó, um Renko contra o movimento do fluxo, no rompimento da máxima, a compra, e o stop, ó, um pouco descolado da mínima. E aqui foi o outro padrão de continuidade, que é o mesmo tipo de entrada. Entrada na máxima com stop na mínima. Ok? Chegando aqui dentro da zona de reversão, sem muita coisa para fazer, ó, somente alguns scalpzinhos. Chegou a ameaçar uma estruturazinha de baixa, aliás, chegou até a fazer, ó, uma estrutura de baixa aqui, ó, mas com o alvo exatamente onde o preço parou ali, ó. Essa estruturinha de baixa que ele mostrou pra gente, que poderia ser uma reversão, mas logo de cara mostrou que não seria essa reversão que a gente queria, porque o alvo era curto, ó. Foi esse, ó. Máxima lá, mínima. E aqui, ó, aqui era o 100%, ó. Ele já mostrou pra gente que essa pernada não seria grande, ó. Aqui, ó. O alvo seria aqui. Aí nesse caso a gente já tinha o quê? Tinha duas opções, ó. Tínhamos uma máxima e uma mínima. Tínhamos essa máxima aqui, que era o alvo da compra, e tínhamos essa mínima. Sempre que acontecer um movimento desse, galera, ó, deixar aqui no gráfico de 5 minutos, que eu acho que fica melhor para explicar, ó. Sempre que o mercado fizer para você, ó, duas opções, esse aqui é o macete de hoje, tá? É a dica de hoje. Sempre que o mercado fazer para vocês, ó, duas opções de alvo e essas duas opções forem curtas, igual foi aqui hoje, ó, deu pra gente essa opção aqui, ó, aqui, aqui e aqui, ó, alvo para baixo, 100% alvo aqui curtinho, e para cima ele fez a mesma coisa, ó, mínima, máxima e a correção aqui, ó, com alvo, ó, de 100% e 161 aqui dentro, ó, zona de reversão. Ou seja, sempre que ele mostrar pra gente esses dois alvos um perto do outro, a gente vem aqui e faz isso, ó. Traça o nosso caixote de lateralização e espera sair de dentro dele. Caso o mercado não saia de dentro desse caixote, é venda na máxima e compra na mínima, ok? E lembrando, para ele poder sair desse caixote, ele tem que fazer o quê? Ó? Uma pernada aqui, ó, corrigir mais ou menos na região dos 50% do caixote, para dar um alvo para a gente, ó, para fora do caixote. Enquanto ele não der um alvo para a gente fora desse caixote, eu poderia dar para cima também, ó, fazer uma pernada, corrigindo 50, ó, e dar um alvo lá para fora. Enquanto ele não fizer um movimento desse, ele vai mostrar para você que vai ficar, ó, com o mercado travado igual ele ficou aí, ó. Por isso que a gente ficou de fora, já foi falado para a galera da sala desde cedo, quem quisesse parar podia parar, que o mercado não iria andar mais tão cedo. E realmente não andou mais depois das 10h30, até o fim do pregão não andou mais de jeito nenhum. Não tinha mais o que fazer. É descansar e voltar amanhã, que amanhã também é dia de pregão. Em relação a scalp, galera, scalp hoje foi avisado já desde o começo, por conta do fluxo, que estava muito forte. Seria para compra, desde a abertura, qualquer tipo de scalp que a galera tentasse fazer, teria que ser para compra. Até onde? Até o alvo. Ó. O alvo que era aqui, chegando aqui, a prioridade se transformou em uma venda. Por quê? Porque aqui é uma zona de reversão para venda. Se o mercado tivesse que andar hoje, em algum momento do dia, praticamente, quase certeza que ele iria andar para baixo, para poder devolver esse movimento de alta. Ok?
Isso só iria acontecer caso os grandes players, né, tivessem realizado lucro. O próximo movimento do mercado seria um movimento de baixa, porque ele estava dentro de uma zona de reversão. E para ele passar de uma zona de reversão dessa, só se acontecer alguma notícia, alguma coisa anormal do mercado. Se for um dia normal igual o outro do mercado, ele não vai conseguir passar dessas zonas de reversão, ok? Por hoje é só, galera. Bons estudos a todos e até amanhã.